A gente não sabe ainda o peso que essa decisão do TCU em cima dos empréstimos da Caixa vai ter ao longo da semana até o segundo turno das eleições. Mas a gente já sabe que algumas medidas, neste momento, estão impactando demais o mercado financeiro. E eu convido você, Raquel, para vir aqui para mostrar na tela o quanto que o mercado está respondendo a essa aparente instabilidade ou tensão que a gente está percebendo no momento. Eu vou aproveitar que o Yuri está lá fora e vou roubar o telão dele. Eu vou colocar vocês dois na conversa daqui a pouco. Fiquem tranquilos, Felipe e Yuri. Bora lá, Márcio. O efeito Roberto Jefferson é assim que os operadores estão chamando. Bateu forte hoje no mercado financeiro. Depois de uma semana bastante positiva, na semana passada, a Bolsa subiu bastante, até dentro dessa expectativa que a gente conversava, né, com o presidente Jair Bolsonaro, avançando, principalmente em Minas Gerais. Hoje, o Ibovespa caiu forte na contramão dos mercados internacionais, queda de 3,27%. O câmbio, por sua vez, subiu aí quase 3%. Para R$ 5,30. Eu vou pedir minha outra tela para a gente dar uma olhadinha nas empresas estatais que foram as mais impactadas. Banco do Brasil, uma queda de 10%. E na Petrobras, os papéis caíram também quase 10%, 9,89%. Aqui, Márcio, a percepção da maior parte do mercado financeiro é que uma vitória de Lula pode significar uma mudança na gestão das empresas estatais, já que o Lula não deixa claro qual é o seu plano de governo. Ele vem com um discurso muito genérico, então as pessoas não têm muita clareza. E o mercado está um pouco míope aqui também para as mudanças recentes que Bolsonaro fez no conselho da Petrobras, por exemplo, onde ele colocou muita gente alinhada com ele. O mercado está ignorando um pouco isso e dizendo, não, olha, hoje a Petrobras é uma grande geradora de caixa, vamos torcer para que tudo continue assim. O fato é, ninguém tem muita clareza e aí, véspera de eleição, ó, a oscilação está bem forte. Deixa eu jogar para os dois. Muito obrigado, Raquel. Deixa eu jogar para os dois aqui no telão, que estão um pouco afastados da conversa, e eu vou trazer eles agora. Começa com você, Felipe. O mercado sentiu uma época de eleição, não é novidade nenhuma. Há alguma característica mais sensível neste momento, nestas campanhas? Pois é, mas teve o efeito Roberto Jefferson aí, que deu uma impressão de desgaste para o Jair Bolsonaro nessa reta final, depois de algumas semanas em que ele mostrava recuperação. Há essa questão que eu acho interessante, que a Raquel falou, que o mercado, por temor de mudanças na gestão das empresas estatais, acaba relativizando as próprias intervenções que Jair Bolsonaro faz em empresas como a Petrobras. Falei muitas vezes aqui nesse programa que ele trocou várias vezes o presidente da Petrobras, esperando o momento em que fosse cair o preço do barril do petróleo no mercado internacional para que ele pudesse assumir o crédito pela queda no preço dos combustíveis. E, recentemente, até o preço do barril do petróleo voltou a subir, e aí saiu notícia de que o governo estava ali tentando segurar artificialmente os preços antes da eleição, quer dizer, até a eleição, como fez a Dilma Rousseff. Aliás, amarrando aí tudo que vocês falaram no estúdio, a Dilma falava, na hora da eleição a gente faz o diabo na hora da eleição, e Jair Bolsonaro está fazendo, né? Teve lá atrás a PEC dos precatórios, depois a PEC Kamikaze, né, que foi a PEC do desespero eleitoral, aumentando aí o Auxílio Brasil para R$ 600 às vésperas da eleição. E agora você tem a questão do crédito consignado, né? Em 3 dias foi liberado ali 1 bilhão e 800 milhões de reais para 700 mil beneficiários do Auxílio Brasil, e agora você tem essa ação no Tribunal de Contas da União, que dificilmente dá tempo até domingo de gerar algum impacto, acho que negativo é mais difícil. Ele estava tentando explorar o impacto positivo, exatamente, né? Mas negativo, a ponto do eleitorado achar que aquilo foi uma jogada muito eleitoreira e gerar um desgaste, como aconteceu em boa parte dos beneficiários do Auxílio Brasil, com essa turbinada de última hora, talvez não. Então, Bolsonaro vai usando todas as ferramentas possíveis, mas ele acaba morrendo pela boca, né, como se diz no jargão político. Então, a insinuação de que meninas menores de idade são prostitutas, essa aliança com Roberto Jefferson, que respingou aí em todo esse episódio nele, tudo isso que constitui boa parte do bolsonarismo, deu discurso para o Lula
nessa reta final, depois de semanas em que a campanha do PT pareceu atordoada. Eles estão com essa estratégia bastante focada ali em municípios, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o auxílio do prefeito Eduardo Paes, inclusive, do Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, no Rio, e estão tentando emplacar o discurso da economia, fazendo uma comparação entre as duas gestões, apontando Jair Bolsonaro como esse, que só tem um oportunismo eleitoral, que só se preocupa com a população de baixa renda em cima da hora e de uma maneira aloprada, sem dar sustentabilidade àquilo, e tem todo esse discurso da questão democrática, da ligação do Jair Bolsonaro com um cenário de violência. Nesse pacote de economia, Yuri, tem também a tal da desindexação do salário mínimo, que seria uma informação, a gente já trouxe aqui com a Raquel, com o Caio trazendo isso, mas isso tudo entra num pacote de incertezas da economia que tanto Lula quanto Bolsonaro não deixam claro suas propostas. E aí, naturalmente, que o mercado, de uma forma ou de outra, mostra a sua insatisfação nesse tipo de instabilidade que a gente viu hoje, né? Tem um aspecto, Márcio, dessa cobrança por regra fiscal, qual seria o substituto do teto de gastos, que, enfim, é notório que já morreu de morte matada ou morte morrida, como queiram. Mas a grande questão é essa, você tocou no ponto aí do salário mínimo, que apesar do palavrão aí da desindexação, soa muito concreto para a população. E é um assunto que se tornou um problema para Jair Bolsonaro e se tornou uma senda, um caminho para ser explorado pela campanha de Lula. E tem sido explorada e a tendência é que continue a ser explorada, porque tem um histórico de governos do PT de aumento real do salário mínimo. E aí também trazendo um pouco de informação de ontem, não só do governo de Lula, o Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice-presidente e foi do PSDB durante quase toda a sua carreira, ontem, numa conversa que estavam lá com pessoas do mercado financeiro, pessoas da academia, advogados, etc., num evento ontem à noite ali na região da Faria Lima, na Rua Amauri, ele mencionou a política de ganho real do salário mínimo, tanto do governo Fernando Henrique Cardoso quanto do governo Lula, dos governos Lula, dos 4 governos, né? Cada um teve 2 mandatos, em que houve aumentos de 40%, de 60% de ganho real do salário mínimo nos 8 anos de cada um desses 2 ex-presidentes. Ou seja, isso é uma política concreta de dizer, olha, o seu salário passou a valer mais, o seu poder de compra aumentou. Por isso que em tal época você fazia uma coisa e passou a fazer outra. E isso passou a ser um problema porque no atual governo não houve esse aumento real do salário mínimo. O que houve foi sim o aumento dos benefícios por meio do Auxílio Brasil, mas mesmo os R$600 de hoje não valem os R$600 de 2020. E aquele período de interrupção do antigo auxílio emergencial para agora também deixou ali um ar de desconfiança nos beneficiários desse programa. Tudo isso misturado, a questão tem esses próximos dias que todas essas questões macroeconômicas são importantes sim para um debate de eleição presidencial, mas o que pode eventualmente mexer o humor de um ou outro eleitor indeciso nas camadas mais baixas é o risco do salário mínimo não valer o que vale hoje.